Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária dessa quarta-feira, que hoje encontra-se no versículo 13 e 14. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que será aplicada agora no próximo domingo. Diz assim a palavra de Deus: o homem não lhe conhece o valor, falando da sabedoria. Não se acha na terra dos viventes. Versículo 14, o abismo diz: não está em mim. O mar diz: ela não está comigo. Segundo Samuel Terry, tanto o abismo, aqui citado no versículo 14, quanto o mar, citado aqui no versículo 14, fazem referência, de fato, ao oceano, ao mar, como nós o conhecemos. Mas, pelos antigos, eram tratados como divindades, como deuses. Eles julgavam que o mar era um deus, por causa da vida que tinha nele, por causa do alimento que ele nos dá e tal, essa coisa toda. O mesmo trato é em relação à terra, o mesmo pensamento em relação ao sol, né, em relação à lua, enfim, as coisas que os homens não conseguiam explicar, as coisas que os homens não conseguiam compreender, eles davam nome, o título de Deus. Porém, irmãos, o que nos interessa de fato, isso é meramente informativo, o que nos interessa de fato é, Jó faz o uso disso, porque ele está falando para os homens da sua época. O versículo 13 é que de verdade vai nos trazer hoje um pouco de meditação, para entendermos um pouco sobre o tema que o comentarista coloca nessa leitura. Ele diz o seguinte: quem conhece o valor da sabedoria? É a pergunta que ele nos faz hoje. Segundo Adam Clarke, é de um valor infinito. E a única ciência, ou seja, o único grau de conhecimento que diz respeito a ambos os mundos, ou seja, tanto o mundo espiritual, o mundo celestial, quanto o mundo humano, quanto o mundo terrestre. Sem a sabedoria, porém, o mais sábio dos homens é apenas um animal irracional. Mas com a sabedoria, o homem mais simples só perde para um anjo. Chaplin ainda diz o seguinte: a sabedoria tem o valor incalculável e seria impossível comprá-la. Caso ela pudesse ser apressada, ou seja, caso pudéssemos colocar um preço nela, não teríamos como comprá-la. Em outras palavras, ela é inacessível aos homens, a menos que seja dada como dom de Deus, por meio da revelação e transformação da alma, para que faça o que é requerido. John Gill ainda diz o seguinte: não há nada no globo terrestre inteiro que se iguale ao valor da sabedoria. Então, irmãos, de fato, por ela não ser humana, e aí, por isso que Jó está fazendo uso da ideia de mineração, de buscar na terra os valores, as coisas mais valiosas que nós temos, isso tudo ainda não nos dá a condição de alcançar a sabedoria. Por mais que a gente evoluiu em questão tecnológica, a gente não consegue alcançar a sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não pode ser igualar ao aprendizado. Isso não é sabedoria. Sabedoria está além disso. O aprendizado até faz parte da sabedoria, mas a sabedoria é muito maior do que isso. Sabedoria vem além daquilo que nós compreendemos como aprender. Embora no nosso mundo ser sábio é você aprender muita coisa, é você reter algum grau de conhecimento. Mas nós vamos ver que a sabedoria é maior do que isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2, ele nos aponta o caminho para esse conhecimento, para essa tal sabedoria, que é uma sabedoria que não é humana, uma sabedoria que não pertence, que não é do nosso mundo. Ela está no nosso mundo porque o homem está aqui. Porque o homem é esse ser que é tanto terreno quanto espiritual. Ele é tanto físico quanto espírito. Então, por causa disso, a sabedoria deveria estar aqui. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, essa sabedoria deveria fazer parte da nossa vida. Ela não faz parte porque nós caímos no pecado. Porque o pecado nos sequestrou da presença de Deus. E isso independe de que você fez ou deixou de fazer. Você nasceu em pecado e você está condenado por causa disso. Então, por causa de Cristo, e aí nós vamos ver o que o escritor aos Hebreus
está nos falando no capítulo de número 2. Ele diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começa a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ou seja, não foi aos anjos que Deus prometeu que herdaria os céus. Não foi para eles. Versículo 6. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo, Salmo de número 8, testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeita. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E faz todo sentido isso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu ainda não vejo que todas as coisas estão sujeitas aos homens. Por quê, irmãos? Por mais que a gente conseguiu crescer em grau de conhecimento, aumentando em tecnologia, os irmãos observem que a nossa relação com o nosso mundo, e ele está falando disso, que todas as coisas deste mundo foram sujeitas a nós, mas a nossa relação a este mundo é uma relação predatória. Nós agimos mais na consciência de um gafanhoto do que na consciência de um homem que tem a sabedoria de Deus. Por isso, o Adam Clarke vai dizer que a nossa sabedoria é uma sabedoria humana, é uma sabedoria de um animal irracional. Por quê? Se exploramos a terra, exploramos de um jeito que quase a destruímos. Se exploramos o mar, nós exploramos de tirar de lá. Há pouco tempo atrás, nós ficamos, aqui em Marataízes, ficou sem acesso a peruá, por exemplo, que é um peixe tão comum para nós. Porque foram tirando de lá tanto peixe, que começou a tirar até os pequenos, e os animais não conseguiam se reproduzir para manter esse ciclo de pesca. Então, coisas predatórias que só vão destruindo. Não há sabedoria nisso, não há inteligência nisso, bem pelo contrário. Então, quando nós destruímos tudo à nossa volta, é por isso que o escritor está dizendo, o escritor aos Hebreus está falando, eu não vejo esse domínio, eu ainda não vejo o homem dominar dessa forma, porque o domínio que nós conhecemos é um domínio predatório, é um domínio de destruição, e não deveria ser desse jeito. A gente deveria ter boa relação com o planeta que vivemos, explorar de forma consciente, explorar de forma sustentável, mas bem pelo contrário. A forma como nós entendemos vamos destruir tudo, vamos botar fogo em tudo, vamos acabar com o que importa aqui é que a gente cresça, nós temos que colocar indústria, temos que fazer isso e aquilo outro, e vamos destruir. E não pode ser desse jeito. Desse jeito esse planeta não aguenta, nós vamos ficar sem casa e seremos mortos de fato. Mas vamos seguir aqui, isso aqui é um outro assunto, mas vamos seguir cá. O versículo de número 9, ele começa a nos esclarecer esse ponto. Ele diz o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Ou seja, o que ele disse aqui sobre o homem que foi feito, o salmista diz, que o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Ele vai dizer aqui, o escritor aos Hebreus vai dizer aqui, que esse homem é Jesus. Ou seja, vamos nós aqui à leitura,
de honra àquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela glória de Deus, provasse a morte por todos. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, não que o Filho de Deus é menor do que os anjos, mas que quando o Filho de Deus se tornou homem, então ele se tornou um pouco menor do que os anjos, para que experimentasse a morte, experimentasse o sofrimento, por causa do que ele iria fazer. Né? Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Ou seja, irmãos, tanto a salvação é algo que só foi nos possível por causa de Cristo, mas a sabedoria também só é possível se andarmos com Cristo e estivermos em comunhão com Deus. Sem essa comunhão com Deus, sem essa convivência com Deus, a sabedoria é algo impossível para nós. De fato, não dá para adquirir com os valores deste mundo. Só dá para adquirir mediante a comunhão com Deus, mediante a companhia de Cristo Jesus, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos guiando e nos orientando pela sua palavra. Meus queridos, que este dia seja um dia onde a gente busque essa sabedoria dentro da comunhão com Deus. Que este dia, que esta quarta-feira seja iluminada pela presença de Deus e andemos nós de forma que transformemos o mundo à nossa volta pela sabedoria que vem do céu, não por essa sabedoria predatória que é a sabedoria humana. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz na presença do nosso Senhor Jesus.